o Copom decidiu aumentar mais uma vez a nossa taxa básica de juros. E nós precisamos urgentemente entender o que isso significa para o nosso bolso e para o futuro da economia brasileira. Vamos começar com uma analogia bem simples. Imagine que a economia brasileira é como uma panela de pressão. Quando a inflação sobe, a pressão aumenta e o Banco Central usa a Selic como aquela válvula que controla a pressão. O problema é que quando você precisa abrir muito essa válvula, como estamos fazendo agora com os juros a 14,75, isso é sinal de que a pressão interna está altíssima e corremos o risco da panela explodir. O que muita gente não percebe é que essa taxa de 14,75% nos leva de volta a patamares que não víamos desde o final do governo Dilma, quando enfrentamos uma das piores crises econômicas da nossa história. Mas, antes de entrar em pânico, vamos entender como chegamos até aqui e o que podemos esperar nos próximos meses. Mas por que o Brasil sempre teve juros tão altos? Se você olhar qualquer ranking mundial de juros reais, aqueles que descontam a inflação, o Brasil está quase sempre entre os campeões. É como se fôssemos o Michael Phelps das taxas de juros. Só que, diferente dele, essa taxa não é uma competição que ninguém quer ganhar. Pensa nisso. Enquanto países desenvolvidos, como o Japão e os Estados Unidos, trabalhavam por décadas com juros próximos de zero, nós aqui comemorávamos quando a Selic chegava a apenas 4,5%, como aconteceu em 2019. É praticamente como se você ficasse super feliz por pagar R$ 100 por um pão de forma que no exterior custaria R$ 10. Absurdo, né? Mas por que isso acontece? A resposta está na nossa história econômica caótica. Vamos lembrar que o real é a nossa 10ª tentativa de moeda. A gente já teve inflação na casa dos trilhões de porcentagem sem estar em guerra. A nossa estabilidade política é questionável. Só nas últimas décadas a gente teve presidentes presos, impeachment, renúncias. Se você fosse um investidor estrangeiro, confiaria facilmente seu dinheiro a um país com esse histórico? Provavelmente não, a menos que recebesse um prêmio de risco gigantesco, que é exatamente o que representa a nossa taxa de juros alta. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Como forma de agradecimento, eu vou continuar me dedicando ao máximo para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. E olha só um dado chocante. Se você acha a nossa taxa atual alta, sabia que no final dos anos 90 chegamos a ter uma Selic em 45%? Isso mesmo, 45%. Era como se você emprestasse R$ 100 para o governo e em um ano recebesse 145 de volta. Parece ótimo para quem empresta, mas é péssimo para a economia produtiva. Avançando um pouco, em 2015, a Selic chegou a 14,25% no governo Dilma, muito parecido com o que a gente está vendo agora. Depois disso, a gente seguiu um ciclo de queda que culminou com impressionantes 2% durante a pandemia, algo que muitos consideram artificial demais para a nossa realidade. Agora estamos de volta aos 2 dígitos, e isso levanta uma questão crucial. Estamos repetindo os erros do passado? E aqui está o ponto-chave que pouca gente está falando. Enquanto o Banco Central aperta o freio na política monetária com os juros altos, o governo está com o pé no acelerador na política fiscal. É como se você estivesse em um carro, descendo uma ladeira íngreme, pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo. O que acontece? Você gasta mais combustível, que são os nossos recursos, desgasta o veículo, a economia, e ainda corre o risco de perder o controle. Vamos aos números. O governo bateu recorde de arrecadação, mais de 10% acima do ano anterior. Isso é uma notícia boa, né? O problema é que os gastos cresceram ainda mais. E quando você gasta mais do que arrecada, essa diferença precisa vir de algum lugar. De onde? Da emissão de dívida pública. E aqui está um dado que deve te deixar de cabelo em pé. Segundo projeções do FMI, a nossa dívida pública deve chegar a 92% do PIB até o final de 2025 pela metodologia internacional.
possivelmente alcançando quase 100% em 2029. Para comparação, a média dos países emergentes está bem abaixo disso. Esse cenário cria um ciclo vicioso perverso. O governo gasta mais do que arrecada, a dívida cresce, investidores ficam receosos e pedem juros mais altos. Juros mais altos encarecem o serviço da dívida. O custo da dívida aumenta, piorando a situação fiscal. Volta para o passo 3 e continua nesse ciclo. É como estar preso em um labirinto econômico, onde cada saída te leva de volta para dentro. Mas será que a gente está realmente em uma situação tão crítica quanto no final do governo Dilma? Vamos comparar. Hoje a gente tem algumas coisas positivas, como desemprego em queda, PIB crescendo acima das expectativas, dólar mais estável, redução da pobreza. Curiosamente, em 2013, antes da grande crise do governo Dilma se agravar, o cenário também parecia relativamente positivo. O desemprego estava em queda, o PIB crescendo a 3%, a inflação em 5,91, muito parecido com os 5,48 atuais. Mas o que aconteceu depois? A fragilidade veio à tona. Houve tentativas de contabilidade criativa e, em pouco tempo, mergulhamos na maior recessão da história recente do país. A grande pergunta que todos deveríamos estar fazendo é: estamos no início de um filme que já assistimos? Muitos analistas estão apontando semelhanças preocupantes. A deteriorização começa sutil. As luzes amarelas acendem, mas os efeitos mais severos podem demorar para aparecer. Talvez em 2026, após as eleições, ou até mesmo lá em 2027. Mas eu quero trazer uma perspectiva diferente e, acredite, mais poderosa para você. Independentemente do que acontecer com o Brasil, você não precisa amarrar o seu destino financeiro ao destino do país. A trajetória do Brasil não determina a sua trajetória pessoal. Pensa assim, mesmo durante os períodos mais difíceis da economia brasileira, sempre houve pessoas e empresas que prosperaram. É como aquela frase famosa: em toda crise há oportunidade. O segredo está em saber onde olhar. E agora chegamos à parte mais empolgante desse vídeo. Porque essa situação pode representar a maior oportunidade da década para investidores atentos. Vamos voltar lá para 2016, quando a gente estava no auge da crise do governo Dilma. A Selic estava em 14,25%. A inflação beirava 11%, a bolsa tinha apresentado 3 anos seguidos de queda, o dólar disparava. E sabe o que aconteceu em seguida? Com a mudança política e econômica, os juros começaram a cair, e isso gerou ganhos extraordinários. Alguns investidores que compraram títulos públicos de prazos mais longos chegaram a obter retornos superiores a 100%. A bolsa, apenas em 2016, o Ibovespa subiu quase 39%. E se a gente considerar o período de 2016 a 2020, a valorização foi de 182%. Isso significa que o patrimônio de quem investiu praticamente triplicou. Claro que a gente não pode garantir que esse cenário vai se repetir exatamente da mesma forma, mas há muitas oportunidades atrativas que estão pagando bem e têm potenciais gatilhos de valorização. Vamos ver alguns exemplos concretos. Quase todos os fundos imobiliários estão negociando abaixo do valor patrimonial, desde fundos de papel até escritórios. As ações brasileiras estão com um múltiplo PL em torno de 9,35, bem abaixo da média histórica de 11. O resultado operacional, o EBITDA, das empresas do Ibovespa praticamente dobrou desde 2021, enquanto os preços das ações ficaram praticamente estagnados. Títulos públicos indexados à inflação estão pagando IPCA mais 7% ao ano. Para quem entende de renda fixa, sabe que isso é algo raríssimo. O dólar perdeu força recentemente, tornando investimentos internacionais mais acessíveis. Criptomoedas como o Bitcoin estão abaixo da média histórica em um momento de crescente adoção institucional. É como se você estivesse em um shopping center gigante com uma liquidação geral, onde os produtos de alta qualidade estão com descontos enormes. Você pode não ter dinheiro para comprar tudo, mas se for escolher bem algumas peças, o retorno pode ser sensacional. Claro que isso exige conhecimento para separar o joio do trigo e paciência, pois os preços podem cair ainda mais antes de voltarem a subir. Mas quem tiver essa combinação
provavelmente colherá ótimos frutos nos próximos anos. Pensa nisso. Muitas pessoas só percebem as grandes oportunidades quando elas passaram. Em 2016, quando ficaram de fora da recuperação do mercado por medo ou por falta de preparo. Em 2020, durante o crash da pandemia, quantos não aproveitaram os preços baixíssimos por estarem paralisados pelo pânico? Eu não estou dizendo que você deve investir tudo amanhã. O que eu estou defendendo é que você use esse momento para se preparar, estudar, posicionar gradualmente o seu patrimônio. Porque, no final das contas, a melhor estratégia não é tentar adivinhar o que o governo vai fazer, mas sim construir uma carteira robusta o suficiente para prosperar em diferentes cenários. Se você está começando agora, pode ser que tudo isso pareça complicado demais, mas não se preocupa, eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Nos próximos vídeos, eu vou detalhar estratégias específicas para cada perfil de investidor nesse cenário de juros altos. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Como forma de agradecimento, eu vou continuar me dedicando ao máximo para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. E para você que já tem mais experiência, compartilha nos comentários qual ativo você acredita que tem o maior potencial de valorização quando a Selic eventualmente cair. E eu quero deixar uma reflexão importante aqui. Crises econômicas vêm e vão. Governos mudam, taxas de juros sobem e descem. O que permanece é o conhecimento que você adquire e as decisões inteligentes que toma com base nesse conhecimento. Muito obrigada por assistir até aqui. Foi um prazer imenso compartilhar essas reflexões com vocês. Nos vemos no próximo vídeo.